Salve, salve, fofuras, tudo bem? Se você não me conhece ainda, prazer, meu nome é Gustavo Arthur, eu sou produtor musical, sou músico. Eu enfatizo isso porque nem todo produtor musical é músico, né? E eu me identifico como guitarrista. Eu gosto de tocar um pouquinho de tudo, eu gravo baixo, gravo violão, um pouco de teclado, adoro tocar bateria, mas eu me considero guitarrista. E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui para contar um momento da minha vida que foi meio estranho, para dizer o mínimo, e que talvez ressone de alguma forma com a realidade de alguém aí do outro lado e possa servir como, sei lá, uma lanterna aí, né? Eu sempre fui guitarrista, eu comecei a tocar profissionalmente ainda na adolescência. Eu considero a diferença entre o amador e o profissional é você viver daquilo, né? E eu comecei a viver da música ainda adolescente e comecei tocando guitarra em bandas, tá? Pois é, no meu tempo ainda tinha banda, olha só, era legal ter banda. Doido isso, né? E eu morava numa cidade chamada Curitiba e o cenário musical lá era sensacional. Haviam muitas bandas com disco gravado, fazendo show toda semana. Era muito aquecido, assim. E era basicamente reggae, um pouco de rock, hardcore também, ou melhor, hardcore, pop punk, enfim, era uma cena de jovem, né? Cena de jovem, galera do surf. A questão é, rolava uma cena, a gente conseguia viver disso, tocava muito, ganhava cachê. Depois eu comecei a dar aula de música também durante o dia, porque tocava à noite e o resto do dia sobrava, né? Então eu comecei a dar aula de música, aula de guitarra no caso, e assim foi durante alguns anos, tá? Eu fiquei dando aula de dia e fazendo show à noite, né? Tocando à noite. Como eu falei, Curitiba era uma cidade que tinha uma cena muito forte, então a gente não precisava viajar muito, né? Eu tocava toda semana na cidade, pelo menos uma vez por semana, e os cachês eram bons. Que loucura isso, né? A gente tá falando de 20 anos atrás, até um pouco mais, e era bem melhor do que é hoje. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. A questão é que assim foi durante algum tempo, até que os sertanejos dominaram tudo, na questão literal, né? Não só porque eles começaram a fazer sucesso, mas é porque eles começaram a comprar o sucesso. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, inclusive, se você tiver interesse vai estar na descrição. Então, os espaços foram acabando pouco a pouco, né? Algumas casas de show foram fechando, as que continuaram abertas começaram a ter sertanejo e enfim, aquela parada que estava tocando na época. E como eu já era músico profissional há algum tempo, eu vivia disso, eu pagava minhas contas com isso, eu tinha que continuar trabalhando. E naquele momento, a gente foi obrigado a se render ao estilo. Então eu já tinha certa experiência em gravação de estúdio, eu estava começando a produzir nessa época e 98,7% dos trabalhos que apareciam eram sertanejos. Então, lá vamos nós nessa louca aventura. Aprendi o que precisava aprender sobre o estilo na época para poder gravar, para poder produzir, questão de linguagem, aquela coisa toda. Era muito simples, né? E comecei a gravar disco sertanejo. Inclusive, nessa época, eu até fiz parte de uma dupla. Pois é, história para um outro vídeo também. Mas aí, conforme o tempo foi passando, eu só produzia música sertaneja. E naquela época, a guitarra não era usada, assim, de verdade, naquele tipo de música. Então, eu cada vez menos pegava na guitarra. Ah, e deixa eu fazer um parênteses aqui que eu esqueci de fazer. Quando o sertanejo chegou, eu tava tocando muito outros estilos de música também. Eu tava no auge do meu estudo, assim, então eu comecei a tocar com a galera do jazz, tava nessa busca de querer me aperfeiçoar como instrumentista, sabe? Também é história para um outro dia. Inclusive, se vocês gostarem desse formato de vídeo, né, contando umas histórias aí, algumas experiências do passado, me digam aí nos comentários que história para contar é o que não falta. Eu tive uma decepção nessa época que eu comecei a tocar com jazz e tal, porque tocando jazz com sotaque brasileiro fica jazz. Era o Olimpo, né, do estudo da música. E eu tive algumas desilusões nessa época, né, em ver a dificuldade que os instrumentistas passavam, dificuldades financeiras, né, que os instrumentistas passavam tocando aquele tipo de música. Pra mim foi meio um baque, assim, sabe? Pô, ter que se dedicar num nível, assim, absurdo pra desenvolver o teu vocabulário dentro desse estilo e não tem retorno financeiro, porque você vai começando a se especializar em um nicho cada vez menor, cada vez menos gente vai
querer pagar ingressos para te ver tocando, e isso acaba se convertendo em cachês cada vez mais baixos. Então foi um choque para mim, na época que eu estava estudando, poder dividir o palco com músicos assim que eu era fã, músicos que eu tinha o CD, eles estavam na ficha técnica de grandes discos, né, que eu cresci ouvindo, e aí você vai lá e divide o palco com aquelas pessoas e descobre que eles estão passando mais dificuldade financeira do que você. Foi um baque, foi triste, mas enfim, isso é uma outra história. Voltando, o fato é que eu estava tocando cada vez mais violão, e às vezes nem tocando, né, porque eu comecei a produzir mais do que tocar. Então a guitarra começou a não sair do case. E assim foi durante alguns anos. O fato de eu ter tido aquele baque de perceber que eu não ia conseguir viver tocando guitarra, tocando jazz, por exemplo, tocando um estilo de música que fosse assim mais sofisticado, vamos dizer, já me deixou um pouco triste. Um pouquinho depois eu percebi que, assim, tocar a guitarra era inviável, independente do estilo, né? Mesmo que não fosse jazz, porque não tinha mais espaço, não tinha mais lugar para você tocar com uma banda, algum estilo que exigisse guitarra. De novo, era só sertanejo que estava acontecendo. Então, depois de alguns anos, eu comecei a perder todo o tesão em tocar guitarra. Eu entrei naquela de, pra que eu tô estudando? Eu nunca vou usar esses negócios que eu tô estudando aqui. Pra que eu tô querendo me tornar um músico melhor, um guitarrista melhor, se eu não vou receber R$1 a mais por causa disso? Inclusive o contrário, eu vou receber menos. Eu sempre brinco, né? Na vida acadêmica, se você vai lá e faz o teu mestrado, faz um doutorado, isso se reflete financeiramente, né? Se você passa num concurso e você tem um doutorado, por exemplo, você vai receber mais por isso, né? E na música é a mesma coisa, só que ao contrário. Quanto mais você se especializa, menos dinheiro você ganha. Enfim, eu parei de tocar guitarra por um tempo. E aí, justamente porque eu não usava mais a guitarra, sei lá, na época eu queria fazer alguma coisa, eu queria comprar um carro novo, queria fazer um negócio, sei lá. Vendi as guitarras que eu tinha. Baita cagada. E aí eu comecei a ficar deprê. Olha só que loucura. Por que será, né? Fiquei de mal com a música pra caramba. Entrei numas, como diria o Tim Maia. E demorou um tempo, demorou uns anos para eu perceber que eu estava triste justamente porque eu estava longe da música, porque eu estava associando a minha evolução musical a um retorno financeiro. E aí esse foi o meu erro. Eu estava estudando música esperando ter algo em troca, e esse algo em troca era reconhecimento de alguma forma, e principalmente reconhecimento de forma financeira, né? E demorou um tempo, mas eu percebi que esse era o motivo errado, porque já começa complicado também, porque eu acho que ninguém começa a fazer música pensando em ser um prestador de serviço. Não, a gente começa a tocar um instrumento, a cantar, porque a gente quer ser igual ao nosso ídolo, né? E no fundo, a gente queria ser artista também. Mas ao longo do tempo a gente vai percebendo se você é artista ou se você é músico. E nem sempre essas duas coisas andam juntas. Eu queria tocar guitarra porque eu queria ser igual ao Joe Satriani, porque eu queria ser igual ao Van Halen, e os anos passam e você descobre que você tá tocando batida sertaneja para um artista arrombado. Então assim, é um choque, né? A hora que você percebe que você tá muito longe, né? Você tá vivendo algo muito diferente do que aquilo que te fez começar. Mas enfim, comecei a trabalhar profissionalmente, como eu falei, e comecei então a fazer essa associação direta entre o esforço musical que eu fazia e o dinheiro que eu recebia em troca disso. E acho que esse foi o começou a desandar. Eu sei que dinheiro é importante, todos nós sabemos, mas eu acho que se você só se deixar levar por isso, as tuas paixões vão morrendo. E eu vivi isso na pele nessa época aí. Então assim, chegou um momento em que eu tava puto, que eu não queria mais fazer parte daquele tipo de música. Eu tava me sentindo no lugar errado, com as pessoas erradas, fazendo algo que não só não me tocava, mas que me incomodava, e eu tava distante das minhas raízes de estudo musical. E sem instrumento agora. Toma essa ainda, né? Sem instrumentos. Como eu também tinha acabado de renegar, eu não queria mais trabalhar com música sertaneja, eu não queria mais fazer nada daquilo, eu também tava duro. Então eu fiquei sem grana, sem instrumento, sem vontade de fazer música. E aí um amigo meu lá de Curitiba, que tinha sido meu companheiro de banda por um tempo, inclusive, começou a me convidar pra fazer umas gigs lá, pra tocar no boteco, assim, tocar em bar. E no começo era só violão e voz, eu ainda tinha um violão. E ele cantava, né? E beleza, assim foi por um tempo também. Pouco a pouco me reconectando um pouco com a música, mas ainda assim meio, né, sem tocar guitarra. Aí eu lembro que teve uma gig um belo dia, e aí, vamos fazer um som com banda e tal. E eu falei, cara, legal, topo,
só que eu não tenho nada, né? Eu não tenho equipamento, não tenho guitarra, não tenho amplificador, não tenho nada. E aí, quem ia dividir o palco comigo nesse evento aí, era um cara que eu sempre fui muito fã lá em Curitiba, que era o Gabriel Teixeira. Ele tinha uma banda muito importante na cidade, que chama Black Maria. Sou fã da banda, sou fã dos caras, Franco, Gabi, vocês são foda. Então, o Gabriel, ia ser meu companheiro de palco nessa gig aí, e ele muito carinhosamente se prontificou para me emprestar uma guitarra para fazer aquele show. Pela primeira vez em bastante tempo, eu senti aquele calor de novo da música, sabe? De tocar guitarra com volume alto, com uma banda. Depois do show, conversando um pouco com o Gabi, porque a gente não se conhecia. Ele me conhecia porque eu fazia parte de algumas bandas. Eu conhecia ele porque ele fazia parte da banda que eu era fã. Mas a gente não se conhecia pessoalmente. Então a gente começou a conversar. E aí em algum momento ele perguntou, pô, mas e a tua guitarra? Qual que é o problema? Aí eu falei, não, eu não tenho guitarra. Aí ele ficou, pera, como assim? Ficou confuso, né? Ficou tipo, como assim não tem guitarra, cara? Você é guitarrista aí, ó, tá tocando, como que você não tem guitarra? Aí eu falei rapidinho, tipo, cara, não tenho, tô meio desconectado com essa parada toda e tô sem grana pra comprar uma, né? Ele ficou tão de cara com isso, ele ficou tão tipo assim, cara, você não pode não ter uma guitarra. Eu digo, pois é, mas aqui estamos. E aí vem a ação, porra, uma ação assim, ele não tem noção do tamanho da ação dele. A guitarra que ele tinha me emprestado, ele falou assim, então fica com ela, fica com essa guitarra aí, até você conseguir comprar uma de volta, conseguir, sei lá, fica com a guitarra, ela é tua pelo tempo que você quiser. Foda, né? Fui pra casa com a guitarra, comecei a voltar a tocar aos poucos. Outras gigs começaram a aparecer, a gente começou a tocar junto mais e mais vezes, eu usando a guitarra dele. Ele me indicou para algumas gigs muito legais na época, toquei com uns artistas muito legais que ele fez a ponte. Fiz esses shows com a guitarra do Gabriel. Era uma guitarra feita por luthier, um luthier muito importante lá de Curitiba, que é o Di Castells. Foi aquilo ali que me fez reconectar com o instrumento, com a música, sabe? Voltei a tocar aos poucos. E até que eu me senti assim, pô, feliz e realizado já, e devolvi a guitarra pra ele em algum momento, assim. Falei, cara, pô, muito obrigado. É isso, você já fez mais do que você imagina. Eu nem sei quanto tempo eu fiquei com o instrumento, mas eu fiquei muito tempo. Muitos meses. Se pá, até mais de ano. Foi um gesto, assim, muito poderoso o dele. Aí, beleza, eu devolvi a guitarra, mas continuei sem guitarra. E nessa época eu tava muito conectado com o Xandão também, que era o guitarrista do Rapa na época. Na época que eu digo porque existia o Rapa ainda, né? Ele sempre foi guitarrista do Rapa, mas o Rapa existia nessa época, não existe mais, né? Agora o Falcão tá em carreira solo lá. Mas enfim, eu tava muito conectado com o Xandão nessa época aí, porque eu ia muito no estúdio dele. Ele tinha um estúdio, não sei se tem mais, mas ele tinha um estúdio bem legal lá em Curitiba, onde gravava uma galera, e volta e meia eu tava lá. E aí eu lembro que pintaram uns shows pra fazer e eu comentei, né? Digo, pô, eu tenho que ir atrás de uma guitarra e tal. E aí entra o Xandão, que me jogou uma guitarra na mão também e me colocou uma PRS na mão. Pensa nisso. Um coitado de um arrombado que tava todo ferrado. E o Xandão foi lá e me colocou uma PRS na mão. E diz assim, voa, passarinho. Foi um outro momento absurdamente importante, assim. Eu lembro que eu fiz muito show com essa guitarra. Eu lembro que eu gravei muito com essa guitarra. Eu fiz muitos trabalhos. Enfim, isso tudo me ajudou a me reconectar com o verdadeiro motivo pelo qual eu tocava guitarra, que era a música, né? Era me expressar, era a relação simbiótica que você tem com um instrumento que quem não toca nunca vai entender o quão fundo é essa conexão. E se você começa a ignorar ela e começa a acreditar naquela vozinha desgramada que diz assim, pra que você está estudando isso? Ninguém entende isso daí, você não vai ganhar mais dinheiro por causa disso. Não pode escutar essa voz, porque o objetivo é outro. O retorno financeiro ele vem de outras formas. Você vai dar aula, você vai fazer show, às vezes com artistas que você nem é muito afim de tocar, mas que pagam direitinho para você poder pagar as contas. Você vai produzir estilos de música que você não gosta tanto. Enfim, o dinheiro pode vir de outra forma, mas a tua conexão com a música, a tua conexão com o teu instrumento, ela é muito além dessas outras coisas, entendeu? E eu sou muito grato pelos gestos do Gabriel, primeiramente. Um beijo para ele. Caso você conheça o Gabriel e
vejo ele na rua aí algum dia em Curitiba aí, manda um beijo pra ele. Se o Gabriel algum dia assistir esse vídeo, saiba que você foi muito importante na minha vida naquele momento e por conta disso você é importante na minha vida pra sempre. E um beijo pro Xandão também, caso esse vídeo chegue até ele. Faz muito tempo que eu não converso com ele, desde que o Rapa acabou que a gente não se fala. Mas se alguém souber do Xandão também, do paradeiro dele, não sei se ele tá em Curitiba ainda, se voltou pro Rio, não sei. Se alguém souber do paradeiro do Xandão, manda um beijo pra ele. Diz que o Gustavo lembra com muito carinho da PRS que eu usei pra caramba, meu Deus do céu. Por causa desses dois malucos aí, eu voltei a querer tocar guitarra e voltei à sanidade mental. E ao ponto de até mesmo voltar a trabalhar com música comercial. Porque depois disso tudo que eu ainda fui trabalhar de fato no mainstream, né? Que aí eu digo, não, agora tô me sentindo melhor mentalmente. Vamos lá, vamos para mais uma rodada. Me mudei para São Paulo e fui trabalhar efetivamente com música sertaneja, né? Por um tempo. Trabalhei muito tempo com um artista que chama Edu Xoxai, que é um querido, a gente é amigo até hoje. E vivemos muitas loucas aventuras. Talvez isso possa ser o tema de um novo vídeo também. Com o Edu Xoxai a gente viajou o país inteiro, a gente gravou uma porrada de coisa e por causa do sucesso que ele estava tendo, eu acabei trabalhando com vários outros artistas também, né? Então tive a oportunidade de trabalhar com os artistas do mainstream naquela época ali, né? 2017, eu acho que foi. Aí fui trabalhar com Jorge Mateus, com Gustavo Mioto, que hoje está fazendo muito sucesso, né? Com Michel Teló, enfim, uma porrada de artistas sertanejo. E foi legal também, foi um baita aprendizado. E obviamente que eu não aguentei muito tempo de novo, né? Eu trabalhei mais uns anos nessa indústria ali, né? E foi a confirmação, né? Tipo, porque eu queria entender como que era o mainstream, né? Como é que é trabalhar com os maiores artistas do país. E aí me decepcionei tanto com as pessoas, com o ambiente, com a forma como as coisas eram feitas. Foi muito bom ter vivido para saber que não é lá que estava a minha busca, né? Não eram aquelas pessoas, não era aquele ambiente. E dessa vez, como eu já estava vacinado, eu consegui tomar a decisão de forma muito mais consciente e rapidamente e sair fora daquilo também. E hoje em dia eu estou aqui tentando começar de novo. Uma carreira nova, quem sabe, fazendo vídeos pro YouTube. Ia ser massa, né? E pô, pra tu me ajudar a concretizar esse novo sonho, é de graça, né? É só apertar esses botãozinhos aí. O joinha, se inscreve caso você não seja inscrito e pronto, jogou a tua moedinha no meu chapéu. Obrigado. E obrigado pra quem ficou aí até agora, né? Vocês são soltos, vocês sabem disso. Vejo vocês no próximo vídeo então, tá bom? Beijo, tchau!